Como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Amados ouvintes, estamos começando esta programação, cumprimentando a todos, pedindo licença para entrar em sua casa, abrindo a nossa meditação com a leitura bíblica de São Tiago, capítulo 5, versículo de número 11, aonde este sábio apóstolo, discípulo do Senhor, no seu capítulo 5, versículo 11, ele exalta a perseverança e a paciência, essas duas virtudes que com certeza acompanham, fazem parte de todo homem, toda mulher, todo cristão que são bem-sucedidos, que alcançam uma posição galgando um caminho de dificuldades, porque isso é um fato, uma realidade. Ninguém consegue chegar em algum lugar, obter conquistas, sucesso, vitória, se não galgar um caminho que muitas vezes é apertado, cheio de dores, de sofrimentos. E eu disse duas virtudes. Essas duas virtudes, São Tiago, evangelista, ele as engrandeceu aqui no seu verso 11 do capítulo 5. E ele pôde identificá-las na vida de um personagem da Bíblia do Antigo Testamento, Jó, o servo de Deus. Tiago disse: como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveraram. Ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Como nós podemos perceber aqui, Tiago, ele usou o exemplo de Jó para aconselhar a sua igreja ali, aqueles que lhe ouviam. E nós também podemos usar o exemplo de Jó para aconselhar, encorajar, estimular aqueles que passam por duras provações e muitas vezes são tão duras, são provações tão dolorosas que o tal pode não entender e acaba entrando em um grande conflito interior e até se pergunta: por que causa me sobrevêm todos esses males? Quando você for tentado a perguntar por que causa lhe sobrevêm todos esses males, mesmo você tendo feito tudo da melhor maneira, mesmo você tendo se empenhado tanto para que saísse certo, e você se encontrar naqueles momentos de desertos, naqueles momentos de provações, como nós sempre falamos em nossas programações ao nosso ouvinte. Lembre de Jó. Ele viveu terríveis pesadelos na sua vida, mesmo sendo um homem justo. O que a Bíblia Sagrada diz que Jó, ele era um homem justo. Se você lê o livro de Jó, você vai perceber que Jó viveu períodos de incompreensões, viveu momentos conturbados, momentos onde ele mesmo não estava conseguindo compreender o porquê que ele estava passando por aquilo. O livro de Jó é, na maioria das vezes, incompreendido por muitos leitores, por se tratar de que o relato do sofrimento de um homem que era justo. E as pessoas tendem a pensar: se é justo, por que está sofrendo tanto? Se teme a Deus, serve a Deus, obedece a Deus, por que está desguarnecido? Onde está a proteção divina? Muitas pessoas são tentadas a pensar que, porque serve a Deus, é filho de Deus, teme a Deus, são tentadas a pensar que não pode lhes acontecer nada que seja mal. Ou seja, essa incompreensão, muitas vezes,
toma a mente daquele que passa por terríveis provações. Essa incompreensão, ela muitas vezes ocupa espaço nos pensamentos de muitos cristãos, porque eles acabam defendendo aquele pensamento de que Deus jamais permitirá que Satanás toque nos justos. E aí, quando eles vão lá e leem o capítulo 1, por exemplo, de Jó, capítulo 1, verso 8 ao 12, a Bíblia nos mostra ali o desespero de Jó, o questionamento até mesmo de Jó, quando aquelas provas lhe vêm. Aí quando as pessoas vão ali e começam a ler aquele sofrimento, aquela via crucis que Jó trilhou ali também, acabam não entendendo e começam a questionar por que motivo, por que razão Deus ter permitido o diabo tocar em Jó. Isso é Jó, capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não cercastes tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, verás se não blasfema de ti na tua face. O inimigo, adversário de Deus, foi atrevido, ousado. Ele disse que Jó só era íntegro, temente a Deus, porque Deus o abastava de tudo. Porque Deus não lhe deixava faltar nada a ele, os seus filhos, a sua família. A Bíblia diz: de nada tinha falta. E o inimigo disse: ele te serve fielmente, integramente, porque não lhe falta nada, não passa por provações, não passa por necessidades. Ou seja, o inimigo, ele estava tentando o próprio Deus e querendo pôr em xeque a integridade, a retidão, a sinceridade, a fidelidade de Jó. Foi o que o diabo disse: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Só que em resposta Deus autorizou o absurdo, autorizou o diabo pôr em prática os seus planos, que era ferir o servo de Deus. O diabo sempre tratará de querer ferir o servo de Deus, machucá-lo. Isso é um trabalho do diabo. E Deus permitiu o diabo ferir o servo de Deus para testá-lo, para que ele mesmo pudesse conhecer melhor a si mesmo, seu grau de fé, a sua intensidade em relacionar-se com Deus. E Deus queria mostrar para o diabo que ele ainda tem homens, tem mulheres, tem filhos aqui nessa terra, independente das coisas derem certo ou errado, independente do sofrer ou não sofrer, do faltar ou não faltar, da bonança ou da escassez. Deus queria mostrar para o seu arqui-rival, o diabo, Deus queria mostrar para ele que quando um filho de Deus o ama mesmo. E isso é independente, é amor incondicional. O verdadeiro filho de Deus não segue a Deus pelo que Deus está lhe dando, pelo quanto Deus está lhe curando, lhe abençoando, lhe prosperando, pelo quanto Deus está resguardando a sua vida, pelo quanto a proteção divina está ao seu redor, impedindo que males batam a sua porta, visite a sua casa, toque até mesmo seu próprio corpo, sua saúde. Não, Deus estava mostrando para o diabo
que quando um filho, ele é filho independente de ter ou não ter. Ele é filho independente de bonança ou escassez, independente se doenças e aflições lhe visitem. Por isso que Deus disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. Jó capítulo 1, versículo 12. E aí, quando nós vamos olhar ali, observar a vida de Jó, lendo a Bíblia, estou com a minha Bíblia aqui aberta, nós vamos vendo que ele era íntegro. Deus deu testemunho dele ao próprio diabo, que é aquele que mais trabalha para poder manchar o testemunho de um cristão. Manchar o testemunho de alguém que é íntegro, que é reto. E aí você percebe, perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó capítulo 1, versículo 8. No entanto, sua integridade não o protegeu. Isso é algo digno de nós observarmos. A integridade de Jó não o protegeu das duras investidas de Satanás. Não é porque somos íntegros, retos, tementes a Deus, que não estamos sujeitos a sofrermos os golpes, as duras investidas de Satanás. Na primeira investida, como investe terrivelmente contra os homens, terrivelmente contra a humanidade, e digo, muito mais terrivelmente contra o cristão, este rival de Deus. Na primeira investida, foi tão forte a cabeçada, tão forte a investida contra o Filho de Deus, que de uma vez só ele perdeu todo o seu rebanho para os saqueadores que estavam à espreita. De uma vez só, ele perdeu todo o seu rebanho e logo perdeu os seus servos, e logo o fogo desceu do céu, destruiu suas ovelhas, e todos os filhos de Jó morreram num furacão. Jó capítulo 1, versículo 13 até o versículo 19. Quem é o homem que suportaria, que não ficaria enfermo, entristecido, desanimado, emocional abalado? Quem é o homem que não sentiria em seu corpo, sua alma e seu espírito aquela terrível investida daquele ser que odeia a Deus e todos que são de Deus? Quem não ficaria abalado? Quem poderia jogar Jó em seu desespero quando ele esteve tão deprimido, tão angustiado, que ele até mesmo amaldiçoou o dia que ele nasceu? Isto está na Bíblia. Sabia você? Porque ele estava sentido, ferido, abalado com aquelas terríveis investidas do diabo. Mas aquelas investidas do inimigo que lhe levou ovelhas, servos, filhos, casa, bens, e depois lhe levou sua própria saúde. O mais glorioso de tudo é que as investidas do inimigo não levou o servo de Deus desanimar, não levou a parar, não deixou ele a perder a sua fé. Por isso que São Tiago, capítulo 5, versículo 11, a Bíblia disse: como sabeis, temos por bem-aventurado, ó Jó, bem-aventurado fostes tu, porque não desanimastes. Ó homem e mulher que sofre, que sintonizou este programa nesse dia de hoje, bem-aventurado serás tu se não parares, se também não desanimares. Como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? A Bíblia Sagrada exalta aquela postura, aquele comportamento, aquela firmeza, aquele equilíbrio para poder passar pelas duras investidas, os duros golpes que a vida, que o sofrimento, que os imprevistos, que os percalços pregou, aquelas peças que o inimigo pregou em Jó. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado foi aquele homem, aquele servo de Deus, porque ele não desanimou.
uma investida tão terrível Jó sofreu que perdeu seus rebanhos, seus servos, suas ovelhas, seus filhos, e olha que foi tragicamente em um furacão. Jó capítulo 1, versículo 13 e 19, um furacão levou os filhos de Jó. Como será que nós nos comportaríamos se um furacão, se uma situação, se alguma questão semelhante a um furacão arrebatasse de nós os nossos filhos? Jó viveu essa terrível investida do diabo. Na segunda, o inimigo feriu a Jó, agora no seu físico. Uma doença, uma investida física, roubando sua saúde, abalou agora totalmente, debilitou suas estruturas físicas. E a Bíblia diz que a segunda investida do inimigo feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Talvez você não saiba disso, mas está escrito no livro de Jó, capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Era uma chaga maligna, uma ferida maligna, por que não dizer tumores malignos? E a Bíblia diz que do pé até a cabeça, Jó 2, versículo 7. E aí vem o resultado do sofrimento. Como se não bastasse tumores, como se não bastasse os filhos arrebatados por um grande furacão, como se não bastasse servos que se levantaram, como se não bastasse a perca dos seus bens, como se não bastasse aqueles revés, aquelas provações que Deus o colocou debaixo delas para poder desmascarar o próprio diabo. Há situações que não entendemos, que gememos e que choramos, mas Deus permite. Jó sofreu, e ali agora, como se não bastasse o sofrimento e a prova, aí vem a acusação. Jó foi acusado de pecado, ou seja, desprezado pelos seus próprios amigos, familiares, desprezado por aqueles que um dia comeu pão em sua mesa, desprezado por aqueles que um dia também esteve ao seu lado, prosperando junto consigo, debaixo da sua tutela, e agora, como resultado do seu sofrimento, a acusação de pecado, desprezo dos seus amigos, familiares, empregados, mas bem-aventurado foi Jó. Todavia, pessoas morrem, desviam-se do caminho do Senhor, pessoas se revoltam a passar por essas duras provas, mas mesmo assim a Bíblia disse: bem-aventurado foi esse tal servo de Deus, bem-aventurado foi esse Jó, porque perseverou. Ouvistes da paciência de Jó? Teve paciência em meio às provas. Você pode ter paciência em meio às provas, aos revés, aos trovões desta vida, aos relâmpagos fortes, às tempestades que lhe sobrevêm? Podes tu ter paciência, perseverar e confiar em Deus? Jó foi um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser observado por cada um de nós. Por mais que fosse desprezado e perseguido, tudo isso ele sabia que estava sob controle de Deus. E a verdade era o teste, era a provação. Dê glória a Deus pela prova, dê glória a Deus pelo teste, porque Deus é onipotente, porque Ele conhece todas as coisas, é onisciente, está em todos os lugares, contemplando tudo, é onipresente, conhece o profundo, conhece o oculto, é um justo juiz que ao tempo certo retribuirá o seu servo pelo seu sofrimento, seu padecimento. Se Deus é onipotente, muitos então vão e perguntam assim: por que Ele não interferiu para eliminar o sofrimento daquele justo Jó?
de maneira ilógica, irracional. A mente natural não pode, às vezes, compreender os planos de Deus. Não são os vossos pensamentos os mesmos dos meus. Mas aí a mente natural entra em parafuso, em contradição, em dificuldade com o Eterno. Se o anjo do Senhor protege os servos de Deus, Salmo 34:7, por que ele não protegeu a Jó daquele furacão, daquela tempestade, daquele incêndio, daquelas ovelhas que foram arrebatadas pelos servos maus? Isto é a contradição daquele que não conhece os mistérios de Deus. A vontade perfeita de Deus, que nem sempre cabe dentro da nossa, porque a dele é soberana. E aí os servos entram em dificuldade. Se Deus revela aos seus servos as suas ações futuras, aos profetas, como diz Amós 3:7, Jó era um profeta, porque ele não avisou a Jó do sofrimento que bateria à sua porta? Porque ele não revelou a Jó que sua casa se despedaçaria, que um furacão levaria os seus filhos, que suas ovelhas seriam arrebatadas, que dias maus estavam à sua porta, visto que ele era um profeta? Por que ele não se revelou a Jó? Muitos poderiam fazer estes questionamentos. A fim de que Jó se preparasse, Deus poderia ter avisado. Nem tudo Deus nos avisa. Nem tudo Deus nos revela. Ele revelará e avisará o necessário. Seria necessário Deus provar para Satanás que Jó era fiel. Pode pegá-lo despreparado, desprevenido, mas eu posso lhe provar que Jó é fiel. Isto é porque Deus é onisciente e já sabe como seu servo iria agir. Já sabe como Jó iria se comportar. O justo Jó, ele em si não era digno de ser castigado, humilhado, isolado, desprezado, açoitado, envergonhado. O justo Jó não era digno de passar por isso, mas Deus o submeteu a estes caprichos, a estas provas, a estes sofrimentos, a estes questionamentos que muitos até hoje acabam fazendo. Muitos cristãos, às vezes, eles entram em desespero espiritual. Se eles pararem para pensar nisto e não ver resposta, mas Deus sempre tem resposta para os seus filhos. Ele sempre tem respostas divinas para cada momento, para cada prova dessa vida, para cada sofrimento que você passa. Jó viveu o incompreensível. Jó passou pelo insuportável. Talvez ninguém poderia suportar, mas Deus estava dentro do seu servo. Ainda que em seus momentos de fraqueza, de angústia, de desespero, ele pensou: deixarei tudo, lançarei tudo para o alto. É mais ou menos isso que Jó disse. Jó capítulo 3, versículo 1 ao 10, você vai ver isso. Por que eu nasci? É a pergunta de Jó. Por que não morri? Por que não morri após o parto? São os desesperos de Jó. Porque Deus me manteve vivo? Foi o questionamento de Jó. O homem de Deus ao seu limite, o homem de Deus entrando em um estado depressivo, mas Deus sempre cuidou dos seus filhos. Ei, mulher, tu sairás desse estado de tristeza. Ei, homem de Deus, tu sairás desse estado de angústia, assim como Deus cuidou de Jó. Tenha paciência, persista, continue confiando em Deus, mesmo sem entender os seus planos e a sua vontade. Deus também cuidará de ti, Deus também cuidará da tua alma. Deus também estenderá, como para Jó estendeu a mão salvadora, a mão consoladora, a mão restauradora. Ele também pode estender para você. Ele viveu os seus momentos, viveu os seus revés, viveu as suas provas. Isso porque Deus nem sempre impede que o mal bata a porta dos seus filhos. É como um pai de família. Nem sempre ele livra os seus filhos de tantos males que a vida oferece, de tantas dificuldades que a vida oferece.
É bom às vezes as provas, os males, os obstáculos, para desenvolvermos resiliência, resistência. Deus permite os seus filhos às vezes passar por duras provas, mas são nas provas que eles desenvolvem resiliência, resistência. Jó passou. Eu poderia intitular esse programa O Sofrimento de Jó. Se você ler a sua Bíblia, você vai encontrar no capítulo 7 do livro de Jó, especialmente no versículo 16. Jó, um homem totalmente deprimido. Sim, é o que diz a Bíblia. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Um homem desejando o final dos seus dias, desejando sua própria morte. Isto não é um profundo sintoma de depressão? Um homem não querendo sair do seu quarto escuro, do seu estado deplorável. Isto não era um indício, um sintoma de um homem depressivo pelas lutas, pelas provas, pelo desprezo, pela ingratidão? Jó, o sofrimento de Jó. Se você tomar Jó no seu capítulo de número 30, no versículo de número 16, você também vai confirmar essas coisas que eu estou falando. O quanto as provas e as lutas enfermou aquele filho, enfermou aquele homem de Deus. Ele chegou a dizer: e agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderam de mim, de noite se transpassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se demudou as minhas vestes, que como gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me responde. Estou em pé, mas para mim não atentas. Jó está dizendo: não vejo solução para o meu problema, não vejo resposta para a minha oração, não vejo saída. Um homem totalmente angustiado, totalmente deprimido. Mas todavia a sua fé em Deus ele manteve firme. Jó no seu capítulo 19, sabe o que a Bíblia Sagrada diz, meu amado? Que ele perdeu o apetite para comer. Jó no seu capítulo 30, versículo 30, a Bíblia diz que ele tinha febres, calafrios constantemente. É as provas, é o sofrimento. Talvez você se encontre assim, mas Deus está te enviando essa palavra para te restaurar, para te curar, para te dizer que o seu segundo estado será muito mais glorioso do que o teu primeiro estado. Jó capítulo 19, versículo 18, Jó sente fraqueza. Jó capítulo 30, versículo 30, a Bíblia diz que a pele de Jó está agora totalmente descamada, descascando em sua pele. Jó capítulo 7, versículo 11, capítulo 10, versículo 1, a Bíblia nos mostra a angústia que ele tinha no seu espírito e na sua alma. No seu capítulo 7, versículo 4, ele já não dormia mais bem à noite. A Bíblia diz no capítulo 7, no versículo 13 e 14, que o seu sono, quando vinha, era regado de pesadelos. Problema na sua visão, dor constante, tumores. Tome os capítulos do livro de Jó e veja quantos sintomas, veja quantas dores, veja quantas ferroadas, veja quanto sofrimento esse servo de Deus viveu. Mas todavia ele não desistiu. Jó não retrocedeu. Jó seguiu pacientemente, perseverantemente, dizendo assim, eu sei que o meu Redentor vive, e que, ainda que os vermes comam a minha carne, com estes mesmos olhos que hoje estão turvos, capítulo 17, versículo de número 7, estes olhos que hoje não estão enxergando bem, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará naquele dia, e tudo aquilo que o diabo me roubou, a alegria, a saúde, a família, a paz de espírito, as noites de sono bem dormidas, tudo aquilo que o diabo me roubou, eu sei que o meu Redentor que vive, ele me devolverá. Jó confiou em Deus, e a Bíblia Sagrada vem e disse:
Bem-aventurados são estes que perseveram e que têm paciência para esperar as nuvens negras se dissiparem, as tempestades se acalmarem, os trovões e relâmpagos passarem. Bem-aventurados são estes que, mesmo gemendo, sofrendo e chorando, eles esperam aos pés do Senhor. E quando isso é feito, Ele renova as nossas forças. Deus te renovou, Deus te abençoou, Deus falou no teu coração: levanta-te deste vale de provas, levanta-te deste lodaçal de depressão, e Deus te ajude, e Deus te fortaleça, em nome de Jesus Cristo.